A censura nas plataformas digitais foi oficializada, 8 votos a 3. Só votaram contra o Nunes Marques, André Mendonça e o Edson Fachin. Todo dia tem uma merda explodindo em Brasília. Vamos lá, assunto principal de hoje, né, que os ministros do STF, que não foram eleitos, diga-se de passagem, eles instituíram no lugar do Legislativo as normas que vão valer para a internet. Então, a censura nas plataformas digitais foi oficializada, 8 votos a 3. Só votaram contra o Nunes Marques, André Mendonça e o Edson Fachin. Então, o artigo 19 do Marco Civil da Internet foi considerado parcialmente inconstitucional. Então, quer dizer, ele não foi totalmente descartado, ele continua válido em algumas situações específicas que foram determinadas pelos legisladores do STF. Agora vai ser assim, haverá responsabilidade das redes sociais quando elas não bloquearem imediatamente, mesmo sem ordem extrajudicial, conteúdos que configurem ilícitos graves. Isso já era mais ou menos assim, né? Então, nesta lista, há condutas em torno das quais há consenso, né, de que não tem relação com liberdade de expressão. Pornografia infantil, incentivo ao suicídio, à automutilação, terrorismo, tráfico de pessoas. Acho que quanto a isso não cabe muito uma interpretação, né? Normalmente esse tipo de conteúdo é facilmente identificável e já era, né? Ele já era banido imediatamente pelos algoritmos, né? Pela turma que estava ali moderando todas as plataformas digitais. A questão toda é que há uma infinidade de atos que claramente são passíveis de interpretação, né? Vamos lá. Abolição do Estado de Direito. O que isso quer dizer? Tentativa de restringir o exercício dos poderes constitucionais. O que isso quer dizer? Violência política. O que isso quer dizer? Eleições. Quer dizer, se eu fizer críticas ao sistema eleitoral brasileiro, se eu disser, olha, a gente precisa ter o voto impresso auditável, com contagem pública dos votos, isso vai ser enquadrado nesse tópico aí, atentados contra as eleições. Discursos de ódio. Como é que você vai dizer o que é e o que não é? O que é discurso de ódio, afinal de contas? Mesmo esse tópico aqui, ó, incitação à discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero, condutas homofóbicas e transfóbicas. Mesmo isso dá margem à interpretação. Por exemplo, se eu disser, eu sou contra a participação de homens em competições esportivas femininas, eu vou poder ser enquadrado nisso? É capaz que sim. É muito capaz que sim. Então, como eu estava dizendo, nos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, né? Então, injúria, calúnia e difamação, ainda será necessária uma ordem judicial para retirar o conteúdo do ar. Um esquema bem pesado para as plataformas cumprirem. Então, até aqui, elas não eram responsabilizadas pelos conteúdos dos terceiros, né, de terceiros. Elas eram responsabilizadas se recebessem uma ordem judicial para retirada de conteúdo e não o fizessem. Agora muda, né? Então agora elas têm o dever, em muitos casos, de retirar imediatamente, mesmo sem notificação extrajudicial, em outros casos com notificação extrajudicial ou uma notificação de uma pessoa qualquer para um serviço que as plataformas meio que vão ter que criar, né? Uma ouvidoria ou algo assim. E, claro, alguns casos, injúria, calúnia e difamação, mantida a ordem judicial necessária para a retirada do conteúdo. Então, as plataformas elas vão ter que moderar ao máximo os seus conteúdos. Elas vão acabar promovendo autocensura. Imagina, elas vão correr risco de tomar multas pesadas. Ah, isso aqui vai me dar problema. Eu tiro. Ah, isso aqui vai me dar problema. Eu tiro. É uma situação muito delicada, né? E a gente não sabe onde é que vai parar. Eu temo, e às vezes eu torço, né? Aí eu vou passar a bola para vocês, para que as plataformas digitais
de certa forma, ou restringam ou deixem o Brasil, né? O Google Brasil, ele já manifestou preocupação com a decisão do STF. Né? Diz a nota do Google o seguinte: as mudanças na aplicação da legislação podem impactar a liberdade de expressão e a economia digital. E antes desse julgamento do STF, o Google já havia afirmado que, a depender da decisão, e a decisão foi exatamente aquela que o Google e todas as plataformas digitais temiam, o Google avaliaria, hoje está difícil, limitar a sua atuação no Brasil. O mesmo conteúdo, né, a mesma declaração foi feita pela Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, dizendo que essa situação criada pelo STF vai jogar contra a liberdade de expressão. Olha, olhando de fora, eu vejo que o que está acontecendo no Brasil é uma grande operação internacional. China. Isso é meio evidente. Não, não é tão evidente assim. O Brasil é hoje um dos maiores consumidores de internet do planeta. Vamos a alguns números aqui de cabeça, tá? Eu tenho de cabeça esses números. Se eu estiver sendo equivocado aqui, eu peço a Vênia aí, peço desculpa ao pessoal que está nos assistindo, mas vamos lá. O Brasil é hoje o quê? O 6º, 7º maior país do planeta em população? Populacionalmente falando. O Brasil é o 6º ou 7º maior em população? Acho que é o 5º, né? Vou verificar aqui. 210 milhões aí, deixa eu ver aqui rapidinho. O Brasil está no topo ali, entre os mais populosos países do planeta, e também territorialmente um dos maiores países do planeta. Então, o Brasil, para consumo, ele não fica atrás, por exemplo, da Europa, de jeito nenhum. Todos os países europeus, eles são bem menores do que o Brasil, e não dá para conceber a Europa como um todo. O Brasil é o 7º. 7º, né? Isso o pouco de população? 4, 5, 6, 7º. Então, depois de... Eu acho que tá errado aqui, porque a Índia já ultrapassou a China, né? Até onde sei. É mesmo? Eu acho que sim. Caramba. Eu não sabia que a Índia tinha ultrapassado a China. Eu tenho quase certeza, vou verificar. Mas seria... porque morre gente pra caramba na China? Ou também, né? Aquele prato do catraca livre, eles comem direto lá. Bom, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria e Brasil. Deixa eu ver aqui se a Índia realmente já tem mais população. Nigéria tá na frente do Brasil? Nigéria, pouquinho. Caramba. Também fiquei surpreendido. Enfim, o Brasil tem uma população muito grande. O Brasil, territorialmente, é muito grande. E, por exemplo, o Brasil, comparado à Nigéria, economicamente é melhor. Então, as pessoas têm celulares, né? Têm computadores, sobretudo celulares, né? E a digitalização no Brasil, embora ela ainda esteja muito distante de países como, por exemplo, os Estados Unidos, ela está muito à frente de países populosos como os países africanos, por exemplo, como a Nigéria. A Índia tem 1.428 bilhões de habitantes e a China 1.425 bilhões de habitantes. Passou, né? Passou. A Índia passou. Não sabia. E aí, qual é o problema que nós temos? O Brasil virou um laboratório. O Brasil é um laboratório para a Europa, nunca será laboratório para os Estados Unidos, graças a Deus, por causa da primeira emenda, por causa da segunda emenda, por causa da conscientização do povo americano. Aqui tem muita liberdade. Aqui não tem um programa como a Timeline, aqui deve ter pelo menos uns 50. O Brasil só tem uma Timeline. Não menosprezando o trabalho dos meus colegas em outros programas e jornais, sobretudo de direita, mas todos eles, confessadamente, têm medo, e isso não é covardia nenhuma. No caso deles, eles estão morando no Brasil, eles têm medo de falar tanto a verdade sobre certas coisas como dar nome aos bois. Nós podemos aqui, com liberdade, falar tranquilamente quem é Lula, quem é Alexandre de Moraes, quem é Barroso, quem é Dino, quem é essa turma do Centrão, qual é a ligação, por exemplo, do PT com o PCC, com o FARC, com o Comando Vermelho. Nós temos toda essa liberdade aqui. É uma empresa americana, nós operamos nos Estados Unidos. Pois bem, então vamos lá. Sendo o Brasil um país que está digitalmente à frente dos países africanos, e
na Europa, como eu estava dizendo, não tem como olhar a Europa como um todo, por quê? Você tem a Holanda que fala holandês, você tem a França que fala francês. É óbvio que na Bélgica você tem alemão e francês, na Alemanha, alemão, Áustria, você tem um pouco de francês, um pouco de italiano, mas majoritariamente alemão. Na Itália, italiano, ou seja, onde eu quero chegar? A diversidade de idiomas na Europa impede qualquer conteúdo de ser vendido de modo europeu. Você não tem como, por exemplo, vender um comercial de uma caneca na Europa como um produto único para todos os países. Você tem uma diversidade muito grande. Tanto é que basta ver os maiores canais de notícias, seja de direita, seja de esquerda, ou de análise, ou entretenimento. Na Europa, os números são bem menores. Você pega o cara que bomba em Portugal. Putz, o cara que bomba em Portugal, ele deve botar o quê? 1.000 pessoas numa live, 3.000 pessoas, 5.000, 10.000 pessoas numa live. Eu não duvido que tenha alguém que consiga botar 50.000, 100.000 pessoas numa live para falar de notícia em Portugal para os portugueses. Até mesmo porque não tem nem essa quantidade de pessoas para assistir lá. É a população do Rio Grande do Sul. Exato. Então, o Brasil, ele é um laboratório, porque você fala um único idioma para mais de 2 dezenas de estados, e é o mesmo idioma, e todo mundo no mesmo país. Então, vender coisas, usando o meio digital, né, no Brasil, é lucrativo demais. Tanto é que depois que descobriram como o Terça Livre vivia, todo mundo quis fazer o mesmo, não foi, Max? A Natuza Neri quis vender curso. Sim. A menina do blog lá, como é o nome dela? Blog da... Tá assim na Globo, blog da... E aí, assim, o pessoal descobriu que vender no Brasil dá muito dinheiro. Então, Google não vai sair do Brasil nem tão cedo. Amazon não vai sair do Brasil nem tão cedo. Mesmo se ficar regime chinês, negócio sinistro, eles não vão sair nem tão cedo. Eles vão tentar segurar o quanto der. O mais que possível. Eles vão fazer isso. Só que, por que fazer isso num país como o Brasil? Cui bono? É a pergunta. A quem interessa? Quem sai beneficiado nessa brincadeira? Não é só uma questão eleitoral, politiqueira e de controle social. Tem alguém que vai sair beneficiado nessa brincadeira. O Brasil é um laboratório. É um laboratório. Você empurrar a goela abaixo urna eletrônica, por exemplo, num país como o Brasil, é empurrar urna eletrônica em muitos países da América Latina, por exemplo. Você querer empurrar restrição de conteúdo, que depois vira censura de fato, no Brasil, isso acaba acontecendo em vários países da América Latina, e inclusive na Europa. Prestem atenção nisso. O Brasil é um laboratório por causa da sua importância, para bem e para mal. Para bem e para mal. O desespero dessa gente quando o Bolsonaro foi eleito, o Bolsonaro abriu a porteira da América Latina, irmão. Ele abriu a porteira. Quando o Trump foi eleito em 2016 e Bolsonaro foi eleito na América Latina, no Brasil, em 2018, a esperança que o Brasil levou para Colômbia, Chile, Argentina e Paraguai foi um troço louco. Você lembra que começou a ter manifestação? Lembra? Eu me lembro, na época do Terça Livre, foi 2020, né? Foi? Começou a ter manifestação no Chile, na Bolívia. Colômbia. E aí falaram que o Brasil ia liderar o movimento. Mas não, o pessoal estava mais preocupado em outras coisas. Não. Os deputados deram muito mole, os políticos deram muito mole, né? Assim, é falta de cultura mesmo, né? São pessoas incultas e não souberam aproveitar a importância que eles ocupam na América Latina. O Luiz Felipe fala muito disso, que o brasileiro em geral, sobretudo essa parte castrista, né, do Brasil, ou seja, os militares, eles não sabem a importância que o Brasil tem para a região. Eles não se portam como um país importante. Os venezuelanos que chegam no Brasil falam isso, que a esperança deles de salvar, que quem vai salvar a América do Sul é o Brasil. Quantas vezes a gente conversou com o venezuelano e eles falavam isso, e a gente ficar pensando, coitado, eles não têm ideia como é que tá a coisa no Brasil, né? Mas é falta de consciência mesmo, né? O brasileiro comum, ele não se vê como um país que pode ter importância. Ou porque desgastou a esperança, né? Ela ficou sem afiar e agora a faca da esperança não está mais cortando, ou porque realmente
não conhece a própria história, não conhece os feitos que o Brasil teve, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, como que aquele lugar foi fundado, quais guerras foram travadas ali, a história do Rio de Janeiro. Eu como carioca, eu não sou carioca, né? Eu sou fluminense, eu nasci em Nova Iguaçu, mas como cresci em Oswaldo Cruz e minha vida toda foi na cidade do Rio de Janeiro, não foi em Nova Iguaçu, bem dizer, porque eu saí de Nova Iguaçu com 5 anos, depois voltei, mas a minha vida foi Madureira, Oswaldo Cruz. Ninguém nunca me contou os grandes feitos do Rio de Janeiro. Eu só conheci o Rio de Janeiro zoado. O Rio de Janeiro do Brizola, da polícia que foi cerceada de investigar criminosos na época do Brizola, porque já não podia mais subir o morro. A polícia que se corrompeu com as drogas e já não podia mais combater o crime. O policial que não podia botar a farda para secar no varal, porque senão ele ia morrer. Então, eu já conheci o Rio de Janeiro degradado, destruído, que já não era mais a capital, já não tinha mais a Casa Branca brasileira, né? Ela já não existia mais no Rio de Janeiro. Mas o Brasil tem grandes feitos da sua própria história, óbvio, a maioria deles antes da República, né? E ninguém conta isso. Então, como fazer com que o povo entenda que nós precisamos resgatar a nossa história, que nós precisamos fazer uma limpa daqueles que dominaram o nosso país e apagaram o grande passado do Brasil e simplesmente criaram novos mitos falsos, né, como Tiradentes, essas porcaria toda que inventaram na República. O Brasil, ele tem um lugar de importância, o brasileiro não enxerga isso, a elite muito menos, a classe falante, então, além de burra, é safada, né, porque somente mente, e aí nós estamos nessa situação. Mas eu gostaria de atentar a esse ponto, e aí eu passo a bola para vocês. Tem algum plano internacional de fazer com que o Brasil vire o KY da censura mundial? Entendeu? É isso aí. O Brasil é o KY da censura mundial. Bota gelzinho para não sentir e eles querem enfiar essa trolha em todo mundo. O Reinaldo Azevedo, no UOL, lembrando que ele é autor do livro O País dos Petralhas, volume 1 e volume 2. Ele fez o quê? Coluna que está lá no UOL. Ele defendeu a censura. Cara, em um nível assim de descaramento inacreditável. Eu vou ler aqui o que ele escreveu e passo para o Max. Se alguém sentiu algum cheiro de censura na decisão do STF, ou é um tarado ideológico, ou é um potencial criminoso dos delitos listados. Ou, claro, é só um lobista disfarçado de pensador. Tá bom, abro uma janela para o impenitente. Onde está a censura? Acho que de sentir cheiro, de tarado e de lobista ele entende, né? Ele tá falando com tanta propriedade aí, né? Ele deve entender muito bem disso, né? Sim. Tá identificando bem essas coisas. E tem que ter um print, tá? Eu quero fazer um print dessa fala que o Lacombe leu do Reinaldo Azevedo, porque uma hora a censura vai chegar nele. Não tem jeito, gente. História da humanidade, toda vez isso acontece. Aqueles que apoiam a censura no início, pouco tempo depois, às vezes leva um pouquinho mais, mas sempre a censura chega naquela pessoa. E aí vai gritar, vai falar, que absurdo. E aí a hora que você bota lá o print, fala, não, mas você colaborou para a censura. Você, Reinaldo Azevedo, colaborou para a censura. Você está dando o seu aval, você está assinando embaixo. Você não pode fazer com que as pessoas sejam impedidas de falar por acusações genéricas. Não existe crime genérico, gente. Você não pode falar discurso de ódio. E isso não pode ser um tipo criminal. Discurso de ódio não pode ser um tipo criminal. Porque para você tipificar alguma coisa criminalmente, você tem que especificar. Então é uma injúria. Beleza, o que é injúria? E aí vai estar lá definido. É uma calúnia. Beleza, o que é uma calúnia? Foi isso que inclusive o juiz, né, lá do STJ, o desembargador, né, falou no caso do Alan. Ele falou que o Alan
fez no vídeo não é calúnia. Não é calúnia. Não existe calúnia aqui. Não está tipificado. Não é a maneira correta de classificar o conteúdo do vídeo. Então, cessa o processo. Cessa o processo. Isso é direito. Isso é justiça.